Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar com vocês sobre distorções cognitivas. Para acompanhar essa live, eu gostaria que vocês acessassem um link que eu postei com a imagem, né, de 16 distorções cognitivas, que são as mais frequentes, para que vocês acompanhassem no vídeo, né? E essas distorções cognitivas são as principais causadoras de pensamentos negativos nesse sentido. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem um pouco a live, mas que, se possível, também clique no link e acompanhe essa imagem com os exemplos das 16 distorções que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Resumindo de forma rápida, distorções cognitivas são distorções que vemos da realidade, né? São erros de lógica que cometemos por conta de uma análise inadequada, de uma resposta também inadequada para aquela situação. Por exemplo, uma pessoa que costumava responder de forma grosseira, de forma agressiva em situações, pode ser que ela teve êxito, né? Conseguiu conquistar aquilo que ela queria a partir dessa resposta. Pode ser que numa situação atual ela venha a responder, né, dessa mesma forma, de forma ríspida e agressiva. O que acontece? Pode ser que nessa situação ele não se dê bem e cause muito mais problemas como no passado que acabou dando certo. Então, o ideal é que essa pessoa modificasse a resposta dela, só que ela já automatizou essas respostas inadequadas, ou seja, ela tem pouca habilidade, né, de comunicação social, de controle emocional, né, habilidade de controle emocional, habilidade de comunicação, que acaba gerando com que a pessoa só tenha poucas respostas, ou tenha as respostas inadequadas para essas situações diferentes do dia a dia. E o cérebro vai buscar aquela que é mais similar, aquela que deu certo, de forma automática e rápida, porque você precisa responder rápido às situações e a gente é o que é por conta desses processos de automatização. Imagine, a gente, toda vez que for refazer uma coisa, a gente tem que aprender tudo de novo. Se a gente for dirigir um carro, a gente tem que aprender. Não, a gente vai automatizando. Às vezes, quando a gente dirige o carro, a gente passa a marcha e não sabe nem que marcha a gente está passando ali. Por quê? Porque a gente já automatizou, a gente nem sabe se está acelerando ou freando, a gente não presta atenção nisso, a gente faz isso automaticamente. E não diferente, nós pensamos dessa forma também. Então, está aí a importância do psicólogo no sentido de ajudar as pessoas a pensarem de uma forma melhor, de uma forma mais adequada em relação a cada situação específica. Então, clicando na tabelinha aí, vocês vão conseguir acompanhar, né, as 16 distorções cognitivas que a gente vai falar um pouco sobre isso nessa live de hoje. Então, a primeira distorção que tem na tabela é a de leitura mental. Como é que seria essa distorção? É achar que sabe que os outros pensam sem ter evidências. É aquela pessoa que acha que os outros estão pensando, né? Que ela, como se ela tivesse uma bola de cristal para descobrir o que os outros estão pensando a respeito dela, a respeito das situações, sem ter uma análise real das variáveis, mas a partir das premissas que ela tem. Geralmente são premissas negativas, né? Então, existem diversos exemplos que existem, por exemplo, de uma distorção cognitiva de leitura mental, gerando pensamentos negativos, como assim: ah, essa pessoa não gosta de mim, a pessoa não gostou do meu projeto, ela está achando que eu sou inoportuno, né? Ela está me desprezando, então as pessoas acham que eu sou chato, né? Que eu sou um idiota, elas acham que eles estão escondendo algo de mim. Então, o que é isso? Seria você tentar adivinhar o que os outros pensam, mas isso é impossível, né? Então, às vezes a gente comete muitos erros por falta de achar, né, que consegue ler a cabeça das outras pessoas, mas isso não é verdade, entendeu? O segundo fator aí que a gente está trabalhando é a questão do previsão do futuro, né? Geralmente são pessoas que preveem o futuro de forma inadequada e geralmente fazendo previsões negativas em relação ao futuro, negativas e pessimistas, né? Com expectativas muito ruins em relação ao futuro, né? Como, por exemplo, em eventos próximos, ou pode ser um futuro mais distante, por exemplo, um evento próximo. Ah, se eu for no jogo hoje de futebol, eles vão ver que eu jogo mal e todos vão rir de mim. Ninguém vai dar atenção para mim na festa de sábado, por exemplo. Vou ficar sozinha. E fazer essas previsões negativistas em relação ao futuro, né? Então, isso é das distorções que são muito evidentes. Outra distorção que acontece muito, na terceira, é a catastrofização, que já é
fazer previsões catastróficas, terríveis, insuportáveis, né? Em relação ao que vai acontecer. Por exemplo, não vou viajar porque o avião pode cair. Eu não vou sair de casa, vai que aconteça alguma coisa e eu morra no caminho. Então pode acontecer esses medos em relação a acidentes, tragédias, em relação à morte, em relação à morte de parentes, em relação à morte de pessoas queridas, né? Ou então em relação até essas coisas do dia a dia. Se eu posso perder meu emprego, vou morrer de fome, né? E se acontecer alguma coisa comigo e não tiver ninguém para me ajudar? E se eu ficar dependente, ficar doente, ficar dependente das outras pessoas? E se eu desmaiar, o que vai acontecer comigo? E esses pensamentos, né? Como essa distorção cognitiva de catastrofização vai trazendo pensamentos negativos que faz com que a pessoa se sinta cada vez uh, ruim até do ponto de vista fisiológico. Isso é muito causador de problemas de ansiedade, né? Então, pessoas que passaram por traumas, por situações assim terríveis, geralmente têm essa distorção de catastrofização muito comum e persistente. Né? No quarto, a gente tem um processo aí de rotulação. O que seria isso, né? Você rotular as pessoas a partir de uma coisa só. Você colocar um rótulozinho ali, igual você coloca numa garrafa de uma bebida, né? Daquela pessoa. Essa pessoa é covarde, essa pessoa é louca, essa pessoa é incapaz, certo? Essa pessoa é preguiçosa, certo? Essa pessoa é esquisita, essa pessoa é fria. Então, fazer uma avaliação muito simples da situação e você rotular essa pessoa a partir de uma coisa só vendo um fator. E essa rotulação pode ser pessoal também, você se rotular a partir de uma premissa só. E isso é muito ruim e gera diversos pensamentos negativos a partir desse processo de distorção cognitiva de rotulação. Na quinta, a gente tem a desqualificação do positivo, né? Então, são pessoas que rejeitam as informações positivas sobre si mesmo ou sobre a situação. Então, por mais que a pessoa está vendo evidências positivas ali, ou seja, 99% do que ela fez foi positivo e 1% negativo, ela vai desqualificar os 99% de positivo e só vê o 1% de negativo. Isso pode ser para si, como pode ser para situações, né? Ou para as outras pessoas. E em relação à desqualificação do positivo, também está aí a sexta, que seria o filtro negativo. O que seria o filtro negativo? É enxergar somente a faceta negativa. A pessoa tem 99% de coisas positivas, mas ela se foca somente no 1% negativo, entendeu? Então, esses filtros andam juntos, essas distorções cognitivas, né? A desqualificação do positivo e o filtro negativo andam sempre juntas. E na 7, a gente tem a generalização. Meio que, se uma coisa deu certo, você começar a generalizar para todas as coisas que acontecerem, que forem similares, né? Então a pessoa só, se ela, tipo, ela chegar em alguma situação e começar a generalizar a partir dali. Por exemplo, a dizer que todos os homens não prestam, todas as mulheres não prestam, todas as crianças são choronas. Então, assim, você pegar eventos que não tem uma certa similaridade, a partir daí você cria uma generalização que não tem consistência. Apesar de ser similar, não quer dizer que realmente seja assim. Então, por exemplo, para mim nada nunca dá certo, nunca vou me casar, nunca termino o que eu começo, eu jamais vou conseguir deixar de fumar. Então são aplicações pessoais, né? E mas também vocês podem fazer essa generalização para as outras pessoas. Então tem também, após essa aí, a 8, que seria o quê? Seria o pensamento dicotômico. O que seria o pensamento dicotômico? Que é perceber experiências pessoais em apenas duas categorias extremas e excludentes, sabe? Aquela 8 ou 80, tudo ou nada, termos absolutos, branco ou preto, né? O perfeito ou totalmente inválido. Vou dar um exemplo de pensamentos negativos que vêm a partir dessa distorção. Meu desempenho não foi perfeito, devo ser um fracasso total. Outra, meu apetite é totalmente descontrolado, deu tudo errado na festa, ninguém gosta de mim. Se eu não tirar sempre nota máxima, seria um fracasso. Não tenho ninguém, estou completamente sozinho. Então,
é sempre pensar nesses termos de tudo ou nada, tanto para si quanto em relação às situações em geral, cotidianas, né? Então, também uma distorção cognitiva muito comum. Na 9 tem a distorção cognitiva do deveria, que é enfatizar como as coisas deveriam ser, em vez de perceber como elas são. São pessoas que enfatizam muito ah, o que deveria ser, mas se fosse assim, se fosse assim, se fosse assado, mas ela não para ver que não dá para ser assim. Existe, não é assim. Precisa tomar partido daquilo que é agora e agir conforme é, e não conforme deveria ser. Né? Então, temos também a de personalização, que é atribuir somente a si a culpa dos fatos negativos. É aquela pessoa que coloca a culpa em si mesmo em tudo. A culpa foi minha. Então ela não consegue analisar que às vezes muitas das coisas não tem nada a ver com ela, mas ela começa a se culpar de situações que não é concernente a ela, é concernente ao outro, às situações do mundo em geral. Mas ela começa a atribuir a culpa como se fosse dela. Já na 11, né, que seria a de culpabilização, seria o contrário, que é culpar as outras pessoas por conta dos problemas que acontecem em relação a ela. Aconteceu isso comigo porque fulano é culpado. Então, aconteceu aquilo porque ciclano é culpado. Então, é aquela pessoa que tira de si a responsabilidade e aplica no outro sempre, de forma totalmente desproporcional. Na 12, comparações injustas, é quando você compara com padrões muito, muito superiores. Por exemplo, uma pessoa que começou a tocar teclado, piano, violão e começa a ver, né, vídeos de pessoas super especialistas nesses instrumentos e ela começa a se sentir mal e ela começa a falar: nunca vou conseguir tocar desse jeito, nunca vou ser assim. Por quê? Porque ela está fazendo comparação injusta, ela é iniciante, ela está comparando com uma pessoa super especializada de anos e mais anos, às vezes décadas, tocando esse instrumento. E isso acontece também em relação a outras coisas do dia a dia e da nossa vida. Lamentação, né? O que seria a questão da lamentação? Que seria a nossa 13, que é aquelas pessoas que é um pouco parecida, né, com a questão da deveria, mas essa aqui, ela exagera o que poderia ser feito ao invés do que fazer agora. Aquela que lamenta demais, né? Ela lamenta muito, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, mas ela não faz. Então ela fica meio que lamentando constantemente o que ocorreu, meio que saindo desse ciclo infinito. E para quebrar esse ciclo, era importante ela fizesse a ação a partir do que é importante no aqui e agora, e não lamentar tanto em relação ao passado. Então, são aquelas pessoas que lamentam demais coisas que já passou, né, e de forma muito exagerada, do que poderia ter feito, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, né, e realmente não focar naquilo que pode ser feito agora. Temos aí também a nossa 14ª, que é o e se, que são pessoas que fazem mil conjecturas. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se acontecer isso. E ela nunca se dá por satisfeito. Isso é muito comum em pessoas ansiosas. E se, começa a criar uns e se's que não tem nem lógica, assim, que não tem nada a ver com a realidade. E ela acaba se frustrando, se sentindo mal, apresentando diversos problemas de estresse, ansiedade, às vezes de tristeza, diversas emoções negativas e pensamentos negativos, a partir dessas conjecturas do e se. Nós temos aí na 15ª a incapacidade de refutar, que é negar evidências que contradizem os pensamentos negativos, né? Como é que seria isso? Né? Essa incapacidade de refutar, de negar evidências que contradizem o pensamento negativo. É você focar tanto naquele pensamento negativo que você não consegue construir evidências suficientes para que contradizer esses pensamentos errôneos. E é uma das coisas que a gente mais busca em terapia, né, principalmente no processo terapêutico cognitivo comportamental, é criar técnicas de refutação, refutar esses pensamentos negativos, verificar que eles não são tão reais assim. Então é muito importante a presença do psicólogo para ajudar nesse processo de refutação de todas essas distorções cognitivas que acabam influenciando nos nossos pensamentos. E também tem a questão, né, a última aí, a nossa 16ª, que é o julgamento, que é avaliar tudo em termos de bom, mal, superior, inferior, exagerando no julgamento. São aquelas pessoas que têm uma visão hierárquica do mundo, né? Ela começa a hierarquizar, né, as coisas, colocar numa caixinha de superior, inferior, né? Então, isso é muito ruim também. Isso é muito constante também, e às vezes a gente pode fazer isso consigo mesmo, conosco, né? E também com os outros.
Então, a gente começa a avaliar isso dessa forma hierárquica, e infelizmente no mundo que a gente vive hoje, a gente tem essa tendência de hierarquizar tudo, né? Parece que hoje tudo tem que ser quantificado, hierarquizado, e isso acaba mais gerando esses tipos de distorções em nós. Então, isso é muito ruim também e acaba gerando diversos pensamentos negativos a partir disso, e emoções também. Gostaria que vocês assistissem minha live sobre crenças, né? Crenças e pensamentos negativos que eu fiz para antes de assistir esse vídeo, tá certo? Ou pode assistir depois, né? Terminou aqui, vocês vão lá e assistam também, que é importante vocês aprenderem um pouquinho sobre crenças também, né? As crenças limitantes que temos que afetam, né, nossos pensamentos e acabam afetando nossos comportamentos do dia a dia. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilhe, clique no gostei, tá certo? Então, minha pretensão é estar sempre fazendo mais vídeos. Gostaria que vocês indicassem para os seus amigos, para que eles assistam e aprendam um pouco mais sobre psicologia, sobre terapia cognitivo comportamental. Estou sempre à disposição, meu telefone está disponível aí. E se caso sentir necessidade, procure sempre um psicólogo. Um abraço para todos, boa noite.